Cólicas incapacitantes com sofrimento menstrual pode ser endometriose. A endometriose é uma patologia onde há o crescimento de tecido endometrial fora do útero. Isso se dá por uma célula embrionária herdada no momento do parto, né? Uma célula que você traz da mãe, que ao ser estimulada, ela começa a desenvolver o adoecimento inflamatório, tá? E como se dá? Essa célula sai, né? E vai fazer como se fosse uma mutação, é mais ou menos isso, né? Ela vai desenvolver tecido endometrial como se fosse um novo útero em outros lugares fora do útero, compreende? No meu caso, toda a região pélvica, tá? Sutura do parto normal, sutura da cesariana, sutura da ablação, que é um procedimento da endometriose, para tratamento da endometriose. E pelos meus sintomas e pelo meu histórico, estava na parte reto-vaginal, estava em toda a cavidade abdominal, né? Pélvica. Devido ao meu histórico. Então eu falo melhor sobre isso no vídeo 1 e no vídeo 2, certo? Então eu estou falando aqui como uma pessoa comum, como uma pessoa que experienciou o adoecimento inflamatório crônico e que se resgatou, tá? Eu diagnostiquei a endometriose da maneira mais improvável, mas foi assertiva, né? E através da minha história, eu construí o projeto Leves Opção. E eu estou aqui para ajudar outras mulheres a também se resgatarem, certo? Então, quem tiver interesse, quem conhecer alguém que está precisando de ajuda, ó, meu canal, @LeveSuzanaAlves, eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube. No YouTube os vídeos ficam na íntegra. E lá no YouTube, você vai encontrar um link do Telegram. É um grupo do Telegram, onde eu vou presentear aos primeiros inscritos com a cartilha No Caminho da Endometriose. Lá eu explico melhor o que é o adoecimento, lá tem um pouco da minha história, lá tem dicas. Eu tenho certeza que vai ajudar você a conhecer melhor o adoecimento, os sintomas e também como se cuidar, certo? Então, eu estou aqui à disposição. Se quiserem falar comigo também, tem os canais de comunicação. A gente está fazendo essa campanha, né? É menstruação sem sofrimento. Então, amanhã eu vou encerrar essa parte e vou enviar para as pessoas que preencherem o formulário que tem lá no grupo do Telegram, que deixarem, quando vocês deixarem o e-mail, eu vou enviar a cartilha No Caminho da Endometriose, certo? Falando sobre os vídeos anteriores, no vídeo 2 eu cometi, não é que eu cometi um equívoco, certo? Eu não deixei muito claro um ponto. A endometriose, o princípio dela é uma célula embrionária que você herda da mãe, certo? Pode acontecer da mãe não ter sintomas, porque há pacientes portadoras de endometriose que são assintomáticas. Então pode acontecer dessa mãe não ter sintomas, a filha ter e as netas também, tá? Eu conheço, inclusive na minha família, do lado do meu pai. Eu sou portadora de endometriose, eu herdei da minha mãe. Essa pessoa da família do meu pai, que é uma prima dele, minha prima em segundo grau, ela herdou a endometriose da mãe dela, que faleceu exatamente por câncer no útero, certo? Então ela é assintomática, pelo que eu sei, e a filha e as netas têm sofrimento por endometriose, certo? Então, só esclarecendo
que no vídeo 2 eu falei, você pode não ter e sua filha ter. Você pode ser assintomática, você pode não ter os sintomas, você não pode desenvolver, você pode de repente não desenvolver o adoecimento crônico, o adoecimento inflamatório, certo? Mas a célula é passada de mãe para filha, certo? E para filho também. Isso é um outro assunto que eu vou falar em um outro momento. Mas a célula da endometriose foi encontrada em homens, em crianças, em fetos, em idosas, certo? Então, por isso que, se dentro das teorias, a tese de que ela não tem cura, certo? Então, eu ouvi muito que após a menopausa eu estaria livre, mas eu só vou estar livre se o meu estilo de vida for condizente, tá? Para evitar o adoecimento. E hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante. Quando o celular de vocês, quando o nosso celular começa a ficar com problemas no funcionamento, começa a não obedecer os comandos, né? Quando ele começa a ficar todo bichado, digamos assim, o que a gente faz com ele? A gente reseta, né? A gente bota para o modo original, não é isso? Começando do zero, pronto. Então, no meu caso, foi o que eu precisei fazer. Eu precisei voltar para o modo original. Quando você nasceu, como era a sua alimentação? Só leite materno, não é isso? Aí depois que você saiu do leite materno, a pediatra foi orientando a sua mãe para lhe dar os primeiros alimentos. E quais eram os primeiros alimentos? Sopinha, frutinha, água, não é isso? Sua mãe não lhe dava industrializados, sua mãe não lhe dava refinados. Eu nunca vi um bebê de 2 meses, 3 meses, comendo chocolate, tomando Coca-Cola. Eu acho que pai e mãe nenhuma vai fazer um negócio desse, né? Nenhum pediatra aconselha isso, isso eu tenho certeza, e muito menos nutricionista. Eles vão sempre orientar os pais a dar uma alimentação mais saudável possível, certo? Aquele organismo não vai aguentar se você chegar e der pizza. Aquele organismo não vai aguentar se você for dar uma feijoada. Então, quando nós nos resetamos, nós voltamos para o modo de origem, né? O modo original. E o nosso modo original era exatamente esse. A água, a alimentação saudável, ou seja, a alimentação natural, banho de sol, não é isso? E aí a criança vai ficando taludinha e a mãe leva para o quê? Para correr, né? Que ela vai ficando taludinha, vai ficando fortezinha, aí começa a andar. E a criança não quer andar, ela quer correr, né? Então a mãe leva para brincar na grama, brincar na areia da praia, né? A gente que tá sempre aqui, né, à beira-mar, a gente sempre vê, né? Cedinho, se você for, eu gosto de caminhar bem cedinho, a gente sempre vê mães com os bebês, pais com os bebês, né, na areia, cedinho da manhã. Por quê? Porque a criança precisa receber os raios solares para melhorar, fortalecer sua imunidade. Vitamina D, né? E que mais? Vamos lá. Como é a respiração da criança? Vocês já prestaram atenção? Como é a respiração da criança? Ele respira com o abdômen. O abdômen sobe e desce. Ele respira como se estivesse empurrando para cima, não é isso? Então é a respiração diafragmática, certo? Como é o ambiente que a criança dorme? Tranquilo, silencioso, escurinho, não é isso? E como é o sono do bebê? Um sono contínuo. A gente sempre diz assim, dormiu com os anjos, né? A gente tem esse hábito, principalmente no meu tempo, que eu sou de antigamente. Então a gente sempre tinha essa mania, tá dormindo com os anjos, tá? O sono dos santos, né? Porque eles dormem uma beleza. E a gente fica com o maior cuidado para não acordar a criança, né? E ele dorme, se deixar, às vezes dorme até 10 horas seguidas, dependendo, né? Os meus mesmo, eu dava a mamadeirinha deles sempre em torno de 10h30 e deixava. Tinha um que se deixasse acordava meio-dia, não incomodava. Então, quando você
está no adoecimento crônico, quando você está no adoecimento inflamatório, você precisa ser resetado e você resgatar essa sua forma original. A sua forma original é um corpo preparado para receber alimento saudável, hábitos saudáveis, práticas saudáveis. Então, o que nós precisamos? De ar puro, luz solar, água, alimentação saudável, atividade física, equilíbrio emocional e nós precisamos também de fé. Sem fé e sem esperança fica muito mais pesado viver. Então, quando nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, nós passamos a ter um novo direcionamento. E esse direcionamento nos ajuda a ter equilíbrio num todo, certo? A gente tem tendência a fazer o que é mais cômodo. É mais cômodo eu ficar deitada, né? Ai, hoje eu não vou caminhar não. Aí é mais cômodo ficar deitado e já emplacar na rotina. É muito mais cômodo, mas também é muito mais estressante. Quando você chega no final do dia, você vê que no dia que você sai para caminhar, você é muito mais produtivo, você fica muito mais leve. Então, estabelecer uma rotina faz parte do equilíbrio. Estabelecer uma rotina e para você desenvolver o hábito, é preciso você ter disciplina. E quando você tem disciplina, a constância vai criar o hábito. Então, hoje eu levantei às 6 horas e fui caminhar. Aí amanhã eu vou levantar às 6 horas e vou caminhar. E eu vou fazendo isso todos os dias. Primeira semana, segunda semana, terceira semana e assim vai. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Torna hábito. E você faz que nem sente pesado. Você nem sente. Você sente a coisa mais leve do mundo. É um prazer você ir. E, gente, principalmente a gente que está aqui no Nordeste. Nós temos paisagens belíssimas. Só enxergar na beira-mar e ver o céu azul, aquelas águas claras, né? A vegetação, respirar aquele ar puro, aquela paz, aquela tranquilidade, o barulho das ondas, aquele monte de gente bonita para lá e para cá caminhando. Gente, só isso aí já libera tanta substância boa, né? Os hormônios do bem-estar, as substâncias que dão prazer, né? Aí a gente começa, serotonina, eu não sou muito boa disso não, viu? Eu estudei, mas não sou muito boa não. Mas ocitocina, serotonina e por aí vai, né? Depois vocês estudam mais um pouquinho sobre isso que vocês vão entender melhor. Mas só nisso aí você já está começando o dia leve. E você já fica com mais foco, você já fica com mais disposição, você fica com bem-estar, você fica mais bonito porque você está recebendo luz solar, você está recebendo ar puro. Então, só nisso aí, fazendo a troca de gases também, né? Só nisso aí, você já está meio caminho andado, certo? E aí, quando você faz a sua seleção alimentar, aí você vai pensar, o que é que eu preciso? Gente, se você não for estudar, se você não for buscar informação, você não sai do lugar. Quem quer ir mais longe vai buscar conhecimento. Hoje em dia é inconcebível a pessoa dizer, mas eu não tenho orientação. Gente, a internet está aí. Tudo que você procurar, você encontra. Tanto coisa boa como coisa ruim. Então procure coisa boa, pelo amor de Deus. Vai lá. Tem tanto nutricionista, tem tanto médico bom dando dicas importantíssimas, riquíssimas. Tem médicos que falam sobre endometriose, tem médicos que falam sobre o digestivo, tem psicólogos, tem neurocientista, tem especialistas na parte gastrointestinal. Às vezes eu dou umas embaralhadas para falar, mas eu já disse a vocês, eu sou uma pessoa simples, sem frescura, e não tô nem aí para crítica, viu? Podem falar à vontade. Mas eu falo errado, troco NDO por NO, vocês vão ver, e para mim tá tudo certo. Dá para vocês entenderem o que eu tô falando,
certo? Então, não sou PhD em nada, eu sou uma pessoa simples, comum, portadora de endometriose, que se resgatou e quer ajudar você a ser resgatado. Se você quiser ser resgatado, se você precisar, continua aqui. Se não quer e não precisa, tchau e benção, tá? Pra mim é a mesma coisa, tô tranquila. Então, quem quiser me corrigir vai perder tempo, tá certo? Porque eu sou isso aqui mesmo, vocês estão vendo, certo? Nordestina. Aí, gente, como eu tava falando, você cria o hábito de fazer o seu cronograma. Pega um papel, mesmo que você não siga esse cronograma, pelo amor de Deus, faça, escreva. Toda noite antes de dormir você escreve. Porque só em você escrever, você está dizendo na sua mente: olha, amanhã tu vai criar vergonha na cara. E tu vai sair da cama às 6 horas da manhã, vai tomar o teu copo d'água e vai caminhar. Quando tu chegar, tu tomou outro copo d'água e toma um banho. Ou já tomou 2 copos d'água. Para quem não tomava nenhum, já tomou 2 copos d'água. Aí vai tomar teu banho. Quando sair do banho, aí vai preparar a sua refeição. Mas prepare com carinho, com amor. Prepara uma coisa bonita, bota na mesa. Não precisa ser com muita frescura, não. Banana, mamão. Ó, banana e mamão. Gente, não é caro. Banana e mamão não é caro. Nem me venha dizer que comida natural é caro, porque depende do que você quer. Mas banana e mamão não é caro. Olha, você já botou banana e mamão. 2 frutas doces. Tá com suspeita de verminose, pega a semente do mamão e mastiga bem. 1 colher de semente de mamão. 5 dias, 1 semana mais ou menos. Comigo funcionou, viu? Pronto. Mastiga bem. O mamão, tu já economizou o remédio de verme, já tá comendo aí. Agora, se tu tiver com crise de verme, vai-te embora pro médico, vai tomar o remédio que ele tá mandando, porque tu tá em crise, certo? Mas se você quer fazer um preventivo, come a semente de mamão. E tem outras dicas na internet, é só procurar. Do jeito que eu procurei. Aí, ó, comeu banana e mamão. Aí agora você vai comer o quê? Você precisa de carboidrato, proteína e mais fibra. Aqui tem fibra, mas eu coloco mais fibra, certo? Aí eu pego um carboidrato, coloco o quê? Rúcula, tomate, manjericão. Manjericão é anti-inflamatório. Foi o que eu mais usei no meu período de tratamento radical. Manjericão. Eu vou até contar um segredo aqui. Depois que eu fiquei boa, depois que eu expeli os tecidos, viu? Eu já tava bem. Aí eu comprei rapadura, cortei os pedacinhos, botava na bomboniere. Aí no dia que eu comia uma coisa assim que deixava um gosto de comida na boca, eu tinha o hábito antigamente de comer sobremesa, aí eu pegava um pedacinho mesmo de rapadura, colocava uma folhinha de manjericão fresco, comia. Gente, é uma delícia. E não precisa ser muito, é um belisquinho de nada. Eu tô falando em exceção, eu não tô falando em regra, viu, gente? Se você comer isso todo dia, sua glicose vai para 3 dígitos. E a glicose da gente é para ser 2 dígitos. Se chegar em 3, já tá o alerta. E outra coisa, se você tiver mais de 40, você tá muito fácil de ter picos de insulina. Então vamos ter cuidado para não ficar diabético. Então a glicose é para estar, a glicemia é para estar em 2 dígitos. Então, de vez em quando, depois que você sair desse processo todinho, né, que você disser assim, pronto, já me aliviou, já não tô mais morrendo de dor, já saí da cama, já não tô nesse estágio inflamatório crônico, aí isso vai depois de uns 2 anos, viu? Vai por mim, que eu fiz isso aí e deu certo. Se quiser fazer errado, faz, agora o problema é teu. Mas faz certo, que tu tem chance de ficar boa, de sair dessa cama e de resgatar a tua vida. Agora, tu precisa ter determinação, tu precisa ter coragem, tu precisa ser destemida e tu precisa ter vergonha na cara e estudar. Porque não adianta você ficar esperando que médico vai resolver sua vida, porque não vai. Não terceirize sua vida ao médico. O médico faz a parte dele. E a parte dele é a parte de pedir exame, investigar, ver como é que tá. E nem sempre o coitado acerta, porque às vezes nem eles têm conhecimento. Não é todo médico, porque eu ouvi tanta besteira de médico. Eu não estou dizendo todos. Tem médico bom, tem médico que que entende o adoecimento, vai atrás para ajudar. Mas tem médico que não sabe nem quer saber. Porque eu já me deparei com alguns assim, tá? Mas tem médico que é legal, que senta, que quer ajudar você, que compreende sua dor, mas são poucos, viu? Mas são poucos. Mas Deus de vez em quando abençoa uns nesse sentido, que vai atrás. Olha, na internet mesmo tem um médico maravilhoso. Ele é professor e ele dá muita dica boa às mulheres. Eu não vou dizer o nome dele não, porque pode ser que
seja punida. Mas tem um médico na internet que é muito bom, que fala sobre endometriose com uma clareza, com objetividade, dá muita dica boa. Se eu tivesse dinheiro, eu tinha ido para ele, mas eu não tinha, eu tinha que me resgatar sozinha, certo? Mas é o que eu estou dizendo, se você tem condições de ir para médico, procura um médico, um especialista. Na realidade, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Essa é a verdade. A gente precisa de nutricionista, de psicólogo, de especialista em útero, de endócrino, no mínimo, esses 4, no mínimo. A gente precisa para poder ter um direcionamento. Mas se é como eu estava, sem grana, sem nada, eu fui atrás pesquisar, fui estudar, procurar artigo científico, experiência de outras portadoras de endometriose, fui vendo o que deu certo ali, o que deu certo aqui, fui filtrando e fui resolvendo minha vida, certo? Agora, que cometi erro? Cometi. E eu tô aqui exatamente porque eu sei onde eu errei e eu sei onde acertei. Então, por exemplo, porque é natural, aí vai se entupir de erva, misturar as ervas. Não faça isso. É perigoso, você pode morrer. Você pode desenvolver intoxicação, porque as ervas, nem toda erva combina com toda erva, e tem as quantidades, e tem que ver o seu histórico, tem que fazer um relatório de sua vida, porque se você tem problema de fígado, problema de rins, você tem que ter maior cuidado com o que você está tomando, porque tudo é metabolizado, a maioria dessas substâncias são metabolizadas pelo fígado e pelos rins, e você pode também prejudicar. Então, tenham cuidado, é com responsabilidade que a gente faz isso, certo? Então, como eu estava falando, os remédios naturais, né, é o modo, quando você quer ser resetado, você vai usar os remédios naturais. É tudo que tem na natureza, tudo que foi criado para o homem. O homem, quando chegou na Terra, já estava tudo pronto. Já tinha sol, já tinha ar puro, já tinha água, já tinha os alimentos. E por que você não quer comer grão? Por que você não quer comer semente? Por que você não quer comer fruta? Por que você não quer comer legumes? Por que você não quer comer hortaliça? Por que você não quer comer raiz? Foi o que você encontrou quando você chegou aqui no mundo. Aí você quer comer tudo que está embalado, porque é mais fácil. Ou tudo que vem no iFood, porque é mais prático. Aí tu manda a tua saúde pro ralo. Aí depois, quando tá morrendo, vai querer lutar para viver, quando não tem mais jeito. Aí não adianta. Eu tô dizendo, eu vi o meu sobrinho de 35 anos ir embora de uma maneira estúpida. Estúpida. Foi agressivo demais, foi rápido demais. E por quê? Hábitos. Hábitos. Existe a genética? Existe. Mas existe algo acima da genética, que é o estilo de vida. Se você tiver diabetes e você quiser curar sua diabetes, mude o seu estilo de vida. Claro que tem alguns casos que você realmente precisa entrar com medicação. E claro que se sua diabetes está alta, você precisa de medicação. Mas não adianta tomar só a medicação e não fazer o resto. Você tem que tomar a medicação e fazer o complemento com as práticas da sua rotina. Você tem que fazer uma rotina ecológica. Aí senta, criatura, antes de dormir. Faz um cronograma para o dia seguinte. Aí coloca no teu cronograma. Beber água. Sabe o que eu fazia? Eu colocava os post-it, tudo quanto era canto. No painel da sala tinha, no painel do quarto tinha, na cozinha tinha. Beber água, beber água. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de beber água. Por que era que eu tinha tanta infecção urinária? Por que eu tinha tanto cálculo renal? Porque eu tinha dificuldade de beber água. Eu cresci em Garanhuns, Pernambuco, uma cidade serrana, fria. Trabalhava, né? Fora, não vivia em casa, não vivia fazendo exercício, não vivia suando para beber água. Então, o meu trabalho era como? Numa bancada de laboratório, depois num birô, numa máquina de datilografia. Eu sentia sede? Não, bebia pouca água. Quando estava em casa, que fazia faxina, que suava, era que bebia água. Isso era quando? Uma vez na semana, que eu não podia fazer faxina todo dia. Então, eu só me tratava devidamente uma vez por semana. Por isso que vivia ferrada. Estão entendendo? Para você não esquecer, coloca lembrete em todo canto. Aqui, eu estou conversando com vocês e ó, a água está aqui. Então, o que eu faço hoje? Desde quando eu adoeci, que
entendi que era porque eu não tinha vergonha na cara e não cuidava de mim, porque eu tinha conhecimento. Porque eu cresci ouvindo sobre os 8 remédios naturais. Porque se tem uma coisa que eu sabia, é o que era certo, ser o alimento certo. E eu não cresci comendo muita besteira não, minha gente. Pizza, refrigerante, porque me fazia mal já. Então eu já evitava. A galera saía para comer pizza, muito raramente eu saía para comer pizza. E quando saía, geralmente não era nem com a galera, era mais sozinha, que era uma vez perdida. Que eu nunca tive frescura também não, para sair só. Eu tenho maior facilidade de estar só, porque eu me desenrasco. Porque assim, primeiro, eu tenho uma mente muito acelerada. Eu sempre trabalhei com criação, né? Então, criação de texto, porque, como eu disse, eu fui de liderança. E eu fui líder de jovem. Então, eu desenvolvi muita programação, muita coisa. Eu sempre trabalhei com ministérios de igreja. Então, eu sempre gostei de trabalhar com festividades, com eventos. E eu tinha muita facilidade de escrever e tudo. Então, eu sempre estava aqui e muito pensamento. Então, eu gostava de ficar só, porque quando eu estava só, eu estou sempre escrevendo. Estou sempre fazendo minhas coisas. E vocês estão sendo abençoados por isso. Porque por esse hábito, todos os meus feedbacks terapêuticos eram por escrita, era escrevendo, e foi assim que surgiu o Leves. Então, eu tenho material suficiente para ajudar você a se resgatar do seu adoecimento. Claro que com responsabilidade, procurando médico, procurando orientação médica, fazendo a sua parte, que é procurar o médico. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, eu não tinha dinheiro. Eu cheguei a não ter o que comer. Na pandemia, eu não tinha o que comer. Eu abri minha geladeira vazia. A companhia de energia foi cortar minha energia. E eu disse, moço, não corta não, que eu tô doente, eu tô em tratamento, não corta minha energia não. Eu vou dar um jeito, eu pago amanhã. Aí o rapaz teve pena de mim e disse, tá certo. Eu tava com um papel vencido, uma fatura vencida e ia vencer a segunda. O que é que eu fiz, minha gente? Eu saí da minha casa. Eu saí do meu apartamento. Fui fazer hospedagem para turista. Anunciei o meu apartamento numa plataforma digital e fui pagar um aluguel do outro lado da cidade para sobreviver. E ali eu vi a oportunidade. Comecei a pegar apartamento de outras pessoas para fazer a mesma coisa. Fui ser gestora. Aí eu dava consultoria, fazia parte de organizing, fazia faxina. Gente, trabalhar não faz mal não. Se você disser que não tem dinheiro para fazer um exame, que você não tem dinheiro para pagar uma consulta, que você não tem dinheiro para fazer uma alimentação decente, eu vou dizer porque você não tem vergonha na cara. Vai fazer alguma coisa. Porque Deus ajuda a quem faz, a quem se esforça. Se você fizer o que você faz para você, que você faz com prazer, se você fizer para outra pessoa, você já pode ganhar dinheiro. Por exemplo, eu sempre cortei meu cabelo. Eu cresci cortando meu cabelo. O que eu fiz? Fui pro Senac. Quando eu saí, perdi, né? Eu disse a vocês, né? Que eu fui, no outro vídeo eu falei, né? Mas eu fui servidor e tudo do Estado, prestava serviço, depois fiz um concurso, o concurso foi, no final do período probatório foi anulado, e eu fiquei desempregada. Fui morar em outro estado, mudando de estado, desempregada, com 2 meninos. O que eu fui fazer? Um curso no Senac. Arrumei dinheiro emprestado, fui fazer um curso no Senac e fui me especializando no que eu já sabia fazer. Eu já via cortando meu cabelo das minhas irmãs, das minhas amigas, metia a tesoura lá sem técnica nenhuma, era olhômetro mesmo. Fui me especializando no que eu já sabia fazer e que eu fazia com prazer para mim. Fui ganhar dinheiro. Depois, quando eu cheguei em João Pessoa, montei meu salão. A endometriose que não me deixou continuar, e eu atendo cliente de vez em quando. Eu atendo ainda, né? Tem clientes que foram lá do salão que eu ainda atendo, um ou outro. Não é uma atividade regular, porque eu gosto, eu amo fazer isso. Outra coisa, um dia teve o aniversário da minha irmã de 15 anos. E o buquê dela, né? Aquela coisinha linda, eu guardei. Eu desmanchei o buquê e fiz outro buquê. Fiz um buquê para uma noiva. Daqui a pouco eu estava fazendo arranjo de cabeça. Decoração de igreja, de casamento. Por exemplo, eu casei em dezembro, foi eu que fiz. Cansada, exausta. O noivo reclamando no meu pé do vidro, porque coitado, não teve nem, só tomou um banho de praia. Veja uma pessoa só tomou um banho de mar, porque eu não deixei. A agenda cheia, porque eu queria fazer a grande parte, né? Tudo não, mas grande parte. Mas se eu tivesse condição, eu tinha feito até a comida, com o maior prazer.
Mas o que eu estou dizendo, gente, que aquilo que a gente sabe fazer, a gente pode fazer uma fonte de renda. O que você gosta? Cozinha. Eu gosto de fazer comida natural, eu gosto de inventar comida. Pronto, eu gosto de inventar comida. Já ganhei dinheiro também com isso. Buffet para 350 pessoas. Eu faço uma faxina bem feita. Eu estou passando necessidade. Eu vou oferecer a minha faxina para as pessoas. A minha mãe quase morre do coração. E a bichinha acabou morrendo do coração depois, mas não foi eu que matei, não. Quando eu fiquei desempregada, que cheguei em João Pessoa, porque primeiro eu vim para João Pessoa, depois é que eu fui morar em Maceió, porque eu desmontei minha casa todinha para vir morar em João Pessoa, aí a empresa do pai dos meus filhos transferiu ele para outro estado. Aí eu fui para esse outro estado. Mas quando eu cheguei primeiro em João Pessoa, antes, né, que eu queria até trazer minha mudança, mas depois não deu certo, por causa dessa transferência. Mas quando eu cheguei, aí o pai dos meus filhos trabalhava numa empresa que tinha muita gente de Garanhuns. E a galera, né, comendo comida estragada. Eu digo, meu Deus do céu, esse pão tá mofado, minha gente, joga isso fora. Aí tudo desorganizado. Aí eu disse ao pai dos meninos, rapaz, eles estão precisando de uma faxineira. E eu podia fazer faxina e fazer a comida deles. Eu ia lá e fazia a comida 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. No horário que não tinha ninguém, eu ia lá, fazia faxina, organizava tudo. Ele disse, você não tá nem doida, nem inventa isso. Aí me proibiu. Aí tudo bem, como era um apartamento de homens, né? Aí eu acatei a ideia. A decisão dele, né? Porque não foi nem ideia, foi a decisão dele. Mas tinha uma moça de Garanhuns, que ela pagava um absurdo para a lavanderia lavar as roupas dela. E ela estava no mesmo prédio que eu estava, que é da avó dos meus, onde a avó dos meus filhos morava, a tia dos meus filhos e a avó morava. Aí eu fui e falei para a menina e fiquei lavando as roupas dela. Minha mãe, quando soube, quase infarta. Como eu disse, ela infartou depois, mas não foi por isso. Ela quase infarta. Ah, eu não acredito, Suzana, você fazendo um negócio desse. Eu sei que besteira. Qual o problema? Vai mudar o quê? Não muda nada. Estou ganhando meu dinheiro com dignidade. Não tem problema. No final de semana eu boto meu salto, boto minha maquiagem, vou para a igreja. Linda e maravilhosa. Não muda nada. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Não tem tempo ruim para mim. Eu inventei de tudo. Festa de aniversário, fazer decoração, lembrancinha. E até aí, bem nascido, bem casado, tortilete, quiche, bolo sem lactose, nude, né? Aquele bolo nu, né? É nude? Não lembro mais nem o nome. Aquele bolo nu, que não faz cobertura, né? Eu botava lá umas coisas. Fazia também. Eu já inventei tanta coisa. Cachorro quente. Ave Maria. Quando eu vim de mudança para João Pessoa, que eu botei meu salão aqui, a primeira coisa que eu providenciei foi um carrinho de cachorro quente. Então tinha meu salão e na frente do salão cachorro quente de frango, cachorro quente de carne, que eu nem comia, mas vendia. Não era, né? Precisava de dinheiro. E também fazia o de soja, mas o de soja era mais para mim. Ó, portadora de endometriose não deve comer soja, viu? Principalmente aquela que é processada, bem trabalhada para imitar uma carne, não é legal pra gente. Era o que eu mais comia, acho que foi isso que mais me ferrou. Estrógeno, certo? Então evitem. E a primeira coisa que eu fiz foi providenciar esse carrinho de cachorro quente. E antes do salão funcionar, a gente começou cachorro quente. Olha. Vendia pra caramba. Aí eu que fazia, tá? E eu detesto carne. Mas pra sair do sufoco, meu salão não podia ainda funcionar, ainda estava se organizando, ainda tinha aquela história do bombeiro vir fazer revista, não sei o quê, pra poder ter o alvará. E o cachorro quente foi a salvação. Salvou a pátria da gente muitas vezes. E tinha gente que comprava de sacola, 10, 12. Foi muito bom. Mas aí depois o pai dos meninos foi chamado para um outro emprego, para uma empresa, e deixou o cachorro quente. Mas é o que eu estou dizendo, gente. A gente tem que ver possibilidade nas oportunidades. Oportunidade é assim, a gente agarra pelo cabelo quando ela passa. E ter essa sacada. O que você gosta de fazer? Conserto de roupa? Já ganhei dinheiro também com conserto de roupa. Bem nesse período que eu estava chegando já no adoecimento crônico. Pouquinho, bem no período mesmo que eu estava ali na pior. Acho que foi bem o que eu estava fazendo nesse período, era isso. Ou tinha uma professora
de uma escola, eu era diretora, trazia para mim um monte de coisa da escola e eu fazia, era cortina, era roupa de criança, era... Gente, vocês têm que fazer, usar as ferramentas que vocês têm ao seu alcance. O importante é você sair do lugar, você não se acomodar, porque não existe zona de conforto, não existe. Existe zona de acomodação, porque não é confortável, você tá doente, né? Se você estiver em cima da cama, como eu fiquei, sem poder nem ir no banheiro, aí tudo bem. Aí você precisa de ajuda e aí tem que apelar para quem tá por perto. Mas nem isso eu fiz. Fiquei realmente esperando as coisas se resolver, mas de outra forma. Não bati na porta de ninguém para pedir nada. E quando batia, era assim, permuta, entendeu? Permuta de trabalho, coisas assim. Mas se não for nessa fase, minha gente, vocês encontrem a saída. Encontrem. O que você gosta de fazer? Sabe fazer unha? Pronto. A sua unha fica bem feita. Começa a usar seu WhatsApp para oferecer. Sabe fazer uma escova bem feita? Vai treinando. Se você faz mais ou menos, você aperfeiçoa fazendo. Oferece para suas colegas, para suas amigas, para suas vizinhas. Bota nos grupos de WhatsApp do prédio. Mas faça alguma coisa para você se resgatar. Você já sabe os remédios que você tem ao seu alcance. Foi exatamente isso que eu fiz. Tudo que era natural. Tudo. Então, caminhada é fundamental. Fundamental. Foi uma coisa que eu observei desde a adolescência. Quando eu fazia caminhadas, quando eu fazia atividade física, naquele, bem no período mesmo, né? Quando era consistente, né? Quando eu, todos os dias, e quando chegava o período menstrual, eu sentia cólica, tinha sofrimento, mas era ameno, entendeu? Então, o fluxo vinha mais tranquilo, chega era vermelhinho. Quanto mais retido, ele vinha mais escuro e mais eu sofria. Depois da ablação, o sofrimento foi muito pior, porque era bem pouquinho e aquela borra de café escura, e foi quando eu comecei a sofrer mais ainda. Mas por quê? Porque eu não sabia dessa outra parte, porque quando fez a ablação era para ter feito também essa mudança de estilo de vida, aí não teria tido essa aderência de tecido endometrial, né? Não teria desenvolvido tecido endometrial na ablação, e eu não teria sofrido tanto. Mas a atividade física é muito importante. Outra coisa, fisioterapia. A fisioterapia é muito importante. Fisioterapia pélvica, muito importante. Tem também gratuito na internet. Tem uma pessoa que tem uma não, eu já vi várias, dando dicas sobre fisioterapia pélvica. Certo? Aquela história de aperta, segura, aquela coisa lá. Vai pesquisar, vai pesquisar. E se você tem um relacionamento de casal saudável, também pode ajudar muito no período também ter aqueles momentos íntimos, mas prazeroso, entende? Então, se você é homem, tá me escutando, sua esposa é portadora de endometriose e você vê o sofrimento menstrual dela, tire vantagem, porque nesse período você pode jogar verde para colher maduro. O negócio pode ficar muito bom se você for esperto e você usar as ferramentas certas. E a ferramenta certa é: comece a tratar ela como você tratava no período de namoro. Conquiste essa mulher todos os dias. Não é já chegar tirando a roupa da mulher e indo para os finalmente, não. Primeiro você vai plantar para depois você colher. E se você fizer direitinho, você vai ter uma noite e tanta. E você vai ajudar. Porque os movimentos, entendeu? Esses movimentos vão ajudar e muito. Tanto para que o fluxo desça, como também ela vai relaxar, ela vai tirar a tensão, ela vai tirar o estresse. Tá entendendo? Olha, gente, todas as ferramentas estão ao seu alcance. Certo? A alimentação natural não é cara. E não é despesa, é investimento. Você está investindo na sua saúde. Então você está comendo o remédio. Como eu disse,
Manjericão é anti-inflamatório. Eu comia demais manjericão. Demais, nada em excesso, minha gente. Eu digo assim demais é porque eu sou exagerada mesmo, porque eu sou nordestina e a gente fala com tudo exagerado. Mas quando eu digo demais é assim, o máximo possível, né? Então na salada, o que é que eu vou colocar? Hortelã. Aí vou temperar. Pronto. Aí vou fazer uma tapioca. Tapioca, minha gente, vocês tenham cuidado, porque é um refinado e também eleva o índice glicêmico. Então vai comer tapioca, você vai colocar proteína. Ovo cozido, aí vai colocar rúcula, aí coloca manjericão e tomate e fica uma delícia. Sem falar que a rúcula é uma erva mais amarga, então é bom também para o digestivo. E eu já falei, foi muito hoje. E para encerrar, eu vou novamente, porque pode ser que você esteja vendo esse vídeo, ainda não tenha visto os outros, então eu me chamo Suzana Marise Alves Moraes Ribeiro, tenho 57 anos, sou portadora de endometriose, estou atualmente na Paraíba, mas eu ando pelo mundo. E eu criei esse canal, @LeveSuzanaAlves, para trocar informações, certo? Então, esteja à vontade para chegar no meu canal, deixar mensagem, se tiver dúvida, estamos aqui. O que a gente não souber, a gente vai atrás para procurar saber, para se informar direitinho, para poder passar para vocês. Sou uma pessoa simples, comum, minha formação é técnica em patologia clínica, não terminei minha faculdade, tá? Então, sou uma pessoa comum, igual vocês. E tudo que eu falo é a minha experiência, é o que eu vivi da endometriose. Então, eu estou compartilhando com vocês o sucesso que eu tive. Teve erros? Teve. E eu já falei para vocês. Nas entrelinhas, onde eu errei, eu já falei para vocês. Alguma coisinha aí já é um alerta, porque eu passei pela experiência. Então, existem profissionais comprometidos, existem profissionais especializados em endometriose. Se você não tem dinheiro, você pode inventar uma forma de fazer dinheiro para você ir se tratar. Sua saúde está em primeiro lugar, certo? Se priorize e vai, minha gente, nesse canal do YouTube, se inscreve, curte, comenta, compartilha, me ajudem a chegar mais longe. São mais de 7 milhões de brasileiras precisando dessa mensagem. São mais de 180 milhões de mulheres no mundo precisando dessa mensagem. Eu não consigo fazer isso sozinha, eu preciso de você. Então, me leve para esse povo, compartilha, se inscreve no meu canal, deixa o YouTube ver que eu tô aqui. E vocês precisam movimentar. Se vocês não curtirem, se vocês não comentarem, ele não vai me ver. Para ele me ver, para o robozinho me ver, vocês precisam fazer esse movimento. Então, curta, comenta, compartilha, se inscreve. Vai no grupo do Telegram também, preenche o formulário e tu vai receber a minha cartilha de graça. E essa cartilha que eu fiz com o maior carinho é 5 anos de história, 5 anos de trabalho, é 5 anos de empenho, investimento, porque eu disse a vocês, eu precisei estudar e muito. Eu teve investimento, tudo foi investimento. E eu estou aqui para ajudar você. No que eu puder, eu quero ajudar você, eu preciso ajudar você, porque essa é a minha missão, essa é a minha bandeira, tá certo? Então, amanhã é o último dia para se inscrever lá no grupo do Telegram, para preencher o formulário, para deixar o seu e-mail para poder receber a cartilha. Ah, mas eu não sou portadora de endometriose, mas eu queria a cartilha. Pode, tranquilo. Mas eu preciso que você entre, que se inscreva, que me ajude, que me leve mais adiante, mais longe, para que eu possa ajudar outras mulheres, tá certo? E até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês. Hoje é sábado, então eu já desejo para vocês uma semana muito abençoada e muito abençoadora. Um beijo no coração. Tchau, tchau.